Olá meninas, tudo bom? Hoje é 30 de setembro de 2019, nós estamos no 8º dia do nosso propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Entendendo e se Preparando para os Tempos. O texto-chave está em Daniel, capítulo 9, versículo de 1 a 4. Antes de entrar no devocional, irmãs, eu quero desejar que todas tenham uma semana de vitória. Essa semana é uma semana de vitória, tome posse disso na sua vida. Todos sabem, né? Aquelas que me acompanham sabem que eu amo a segunda-feira e nessa proposta de caminhada de oração, eu tento ensinar e compartilhar e motivar a vocês a amarem a segunda-feira. Segunda-feira é o dia de semear com bastante alegria, bastante gratidão no coração, para que a gente chegue ao final de semana descansado no Senhor. Amém? E então vamos lá, irmãs. Daniel, capítulo 9, versículo de 1 a 4. Depois eu vou ler também Daniel no capítulo 9, ainda do versículo 20 ao 25. Vamos lá receber a porção do dia que Deus tem para nós. Hoje chegou o dia de eu falar por que dos 70 dias, tá bom? Por que esse propósito eu escolhi 70 dias? E então nós vamos tentar entender isso aqui um pouquinho. Então vamos lá. O contexto de Daniel, irmãs, ele estava vivendo ali no cativeiro, né? Daniel, um homem de Deus, um jovem sensacional que foi levado ali cativo para a Babilônia. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia devido à desobediência deles, devido a eles se afastarem do Senhor, eles foram levados cativo. E em Jeremias falava-se que esse cativeiro ia durar 70 anos. Então eu quero entrar aqui para a gente entender. Vamos lá ler. Capítulo 9 de Daniel, versículo 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reis dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Eu voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplica, em jejum, em pano de saco e cinza. Eu orei ao Senhor meu Deus, eu confessei a ele e disse: Senhor Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que o temem e guarda os teus mandamentos. Agora vamos para o versículo 20 até o 25. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, o povo de Israel. Eu lançava as minhas súplicas perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Eu falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu havia observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo do santo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Eu vou parar por aqui, irmãs. Bom, Daniel, irmãs, é um homem sensacional. Se você quer aprender sobre se dedicar ao Senhor, se consagrar ao Senhor, ter uma vida de intimidade com o Senhor, leia o livro de Daniel. E por que eu escolhi 70 dias? Né? Nós já tivemos caminhada de oração, a primeira foi 40 dias, depois foi 52, depois tivemos uma de 21. Primeiro porque o número 7, irmãs, ele representa o número da perfeição de Deus. E nessa caminhada agora eu não sabia quantos dias seria, mas vinha no meu coração 70 dias, 70 dias. Só que é bem desafiador, né? 70 dias. Mas no final o Senhor confirmou
que era esses 70 dias. E o texto que veio no meu coração foi sobre isso, que Daniel estava vivendo um contexto de cativeiro, né, de Deus tratando com o povo, mas Deus resolveu mostrar para Daniel que estava chegando o final daquele cativeiro. E o que eu quero profetizar para nós nessa caminhada de oração, nesses 70 dias, é que a gente entenda o tempo e o modo do Senhor na nossa vida. Nós precisamos despertar para isso. E que venha terminar um tempo, talvez, de cativeiro na vida de muitos. Talvez um tempo de tribulação, mas que venha um novo tempo. Então, nesses 70 dias, nós vamos estar buscando entender e se preparar para os tempos. Porque por isso é o tema do devocional de hoje. Entendendo e se preparando. Porque Daniel, ele começa aqui nesse capítulo 9, no versículo de 1 a 4, dizendo... no primeiro dia do ano do seu reinado, eu entendi pelos livros. Por onde ele entendeu, irmã? Pelos livros. Por que nossa vida, muitas vezes, nós não estamos tendo entendimento das coisas? Porque a religiosidade levou o homem a um relacionamento muito raso com Deus. A gente só procura a Deus para resolver problemas. Já falei isso várias vezes nos outros devocionais. A gente pensa que Deus, ele é um Papai Noel com aquele saco de presente que ele tem que ficar tirando coisa dali para dar para a gente resolver problemas que nós mesmos causamos, né? Então, Daniel, ele tinha intimidade com Deus. Aqui em Eclesiastes, que eu já falei que é o versículo da minha vida, né? Que eu entendi, Eclesiastes 8, capítulo 8, versículo 5 e versículo 6, que fala: o coração do sábio entende o tempo e o modo. E vamos ler aqui, porque às vezes eu decoro, mas às vezes eu me perco, né? Vamos ler para não falar coisa errada. Capítulo 8 de Eclesiastes, versículos 5 e 9. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Eu vou parar aqui. E a gente conhece também Eclesiastes 3. Todo mundo conhece Eclesiastes 3, né? A gente gosta de declarar esse texto na nossa vida, né? Para tudo há um tempo determinado, debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de chorar, né? A gente ama esse texto. Mas aqui em Eclesiastes está dizendo que há um tempo e um modo. E para todo propósito há um modo. Mas modo de quê? Nós precisamos entender isso. Modo de viver, modo de como agir, modo de uma revelação do céu para a gente vencer, para a gente viver, para a gente conquistar, para a gente ir mais fundo. Então Daniel estava ali na vida dele normal, né? O cativeiro acontecendo, não tinha o que ele fazer, né? Não foi ele chamado para ser o libertador do povo, não era como Moisés que tinha o chamado de ser libertador do povo. O chamado de Daniel era chamado de se consagrar, de estar atento. Ele descobriu esse segredo, né? Nesse meio de crise, de tribulação para o povo, Daniel se consagrando. Se você ler o livro de Daniel, ele passou por 3 reinados, 3 reis diferentes, 3 tempos. Ele chegou ali jovenzinho e no final do livro ele já estava idoso, mas ele era um homem de consagração, ele era um homem de perseverança, ele era um homem alinhado, né? Quando fala-se de jejum, de consagração do seu corpo, não tem outro livro melhor para explicar isso na palavra do que Daniel. Daniel fez um jejum de 20, todo mundo acha que é 21 dias, né? 21 dias, ou 10 dias, as pessoas acham, mas se você ler o livro de Daniel no comecinho, quando ele fez aquele jejum de frutas, legumes, verdura, a palavra diz que foram 3 anos se consagrando dessa maneira. Por isso o céu desceu sobre a vida daquele homem. E eu também não estou querendo passar para vocês, irmãs, que você se autoflagelar, como é que fala? Já perdi o português. Não é um flagelo, né? Não é uma penitência. Não é isso. É uma consagração. É você entender que você é o sacrifício, né? Você entender que você precisa se apresentar diante dos reis como aroma suave.
as narinas do Senhor. Então, você vai descobrindo ao longo da caminhada o prazer de servir ao Senhor. Então, Daniel, aqui logo no comecinho do capítulo 9, ele disse, eu entendi pelos livros. Que livro? O livro da lei que ele lia, né? A Torá, a palavra de Deus, Jeremias, ele mesmo disse, eu entendi pelos livros que o número de anos que Deus falara ao profeta Jeremias, que havia de durar, que era 70 anos, e estava chegando ao fim. Então, irmãs, o que eu quero colocar diante de vocês, para a gente despertar, a gente precisa entender o tempo e o modo, a gente precisa entender e se preparar para esse tempo. Qual é o tempo que você está vivendo na sua vida? Qual é a estação que Deus está trazendo na sua vida? Hoje é o primeiro dia do ano novo judaico, né? Deus já liberou, já está liberado, eu não sei o que é lógico, mas Deus já decretou algo para a terra nesse tempo. Mas para a gente descobrir e viver de acordo com o que Deus quer, a gente precisa de intimidade com Deus. Então aqui está mostrando, ler a palavra. Essa é um maior segredo, né? Aí ele fala assim no versículo 3, depois que eu li o livro, que eu entendi, eu voltei ao rosto ao Senhor para buscar ele em oração, súplica, jejum. E aí ele vai orar, irmãs, por um tempo. Senhor, o que o Senhor tem? Olha, Pai, já está chegando o fim do cativeiro. Como é que vai ser a libertação desse povo? O que o Senhor vai fazer? Então Deus vai abrindo o leque da oração para nós, irmãs. A gente não fica aquele crente fraco, que só sabe orar para pedir, né? Que só sabe orar para resolve esse problema aqui, resolve esse problema ali. A gente entra no nível de intimidade com Deus, que a gente quer orar pelo que Deus tem, pelo que Deus quer, quais são os projetos do Senhor, o que o Senhor tem para fazer esse ano, o que o Senhor tem para fazer esse mês. Pai, eu quero ser participante da sua obra. E quando a gente entra nesse propósito, irmãs, você vai ver que Daniel era abençoadíssimo, homem cheio de sabedoria, discernimento, próspero, né? Estava no meio da alta, ele era o top de linha da época, trabalhava como se fosse na maior nação do mundo naquela época e na maior multinacional, por exemplo. Então, assim, quando você entende os propósitos, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, vamos lá. E aí ele orou, ele falou, eu orei ao Senhor meu Deus, e ele confessou os pecados. Então, do versículo 4 até o versículo 20, ele passa confessando os pecados, entendendo a miséria do povo, entendendo o erro do povo, porque muitas vezes, irmãs, nós chegamos para orar para o Senhor, mas nós não enxergamos nosso erro, não. A gente caçou o problema, sabe? O problema é fruto da desobediência, e a gente lá, que agora quer que Deus venha libertar, mas a gente não enxerga. A gente tem que ser sincero com Deus. Oração, a primeira coisa que tem que ter numa oração é sinceridade. Falar, Senhor, errei. Estou nessa enrascada agora, mas Pai, me ajuda. Eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, entra comigo, me tira dessa, sabe? E mudar o coração. Então, Daniel se alinha com o Senhor para orar aquilo que Deus quer. E aí, no versículo 20 ao 25 que eu li, fala que enquanto ele orava, veio um anjo e tocou nele. E o anjo disse para ele assim, olha que tremendo, irmã. O anjo veio voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Porque Daniel, tem uma palavra aqui mais para trás, ali que fala que Daniel orava 3 vezes por dia. De manhã, de tarde, à noite. Agora vocês estão entendendo o tipo de oração de Daniel? Oração de intimidade. Tinha ligamento, tinha ligação com o Senhor, tinha temor na palavra, um homem de consagração. Não era um crente blá blá blá, né? Só sabe dar. Não era isso, era um homem de intimidade, que é o que a gente busca nessa caminhada de oração. Então esse anjo tocou ele, e esse anjo falou o que para ele? Ele queria instruir-me. E ele falou assim, Daniel, sai agora que eu vou fazer você entender o sentido. E ele fala, no princípio das suas súplicas, já saiu a ordem para eu te declarar. Pois é homem muito amado, considera e entende a visão. Olha, esse anjo tinha até uma gíria já, irmãs. Olha só, ele falou assim, considera, pois, a coisa, né? E entende a visão.
Muitas coisas na nossa vida, irmãs, nós estamos perdendo grandes vitórias porque nós não temos entendido o tempo e o modo e o tempo de viver naquele modo, e nós não temos entendido a visão do Senhor sobre nós. Nós precisamos aprender a mover com o mover de Deus. E eu vou fazer um outro devocional sobre essa parte de mover junto com Deus. Porque nós queremos transformação, nós queremos viver coisas grandes, mas nós não estamos dispostos e nós não temos nem interesse, muitas vezes, em saber o que Deus está fazendo, né? Ou então, muitas vezes, as pessoas têm aqueles chamados intercessores que sim, ficam querendo saber o futuro. O que Deus vai fazer no futuro? O que Deus vai fazer no futuro? O que Deus vai fazer na nação? Mas e na sua vida, em primeiro lugar? Porque quando Daniel chegou nesse ponto aqui, de querer saber o que Deus estava querendo fazer na nação, Daniel sabia o que Deus queria fazer na vida dele. Daniel sabia se posicionar. Então, irmãs, veio esse anjo e começou, eu não vou ler o resto, mas veio esse anjo e ajudou ele a entender. Anjo, irmãs, não é só para abrir portas para você, para fazer milagres, te ajudar. Tem anjos querendo trazer entendimento para nós, trazer revelação. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de talvez você está passando algo difícil, alguma coisa que você precisa resolver e você não sabe como, ou às vezes os profissionais que você procura te dão um conselho e muitas vezes as pessoas estão indo pelos conselhos dos profissionais antes de saber o conselho do Senhor, né? E de repente, se você se consagrar e se buscar, o Senhor vem de uma forma maravilhosa e traz um entendimento. Eu já tive experiências assim, irmã, tremendas. Experiências de passar alguma dificuldade, profissionais dizer tal coisa, e eu entrar na presença de Deus e Deus dizer, é essa coisa aqui, não é para seguir profissional daqui nem dali, é assim que eu vou fazer, e ele fez infinitamente mais do que eu pedi, do que eu pensei, e deu a vitória. E se eu tivesse seguido talvez a cabeça dos profissionais, eu não estou dizendo que os profissionais não sabem, mas eles sabem, sim, Deus colocou para nos ajudar. Colocou os médicos, colocou os advogados, colocou as autoridades. Eu estou dizendo que quem tem intimidade com Deus vai obedecer primeiro à voz do Senhor. Né? Eu já contei em outros devocionais que eu tive 2 experiências. Uma, eu precisei de advogado. Outra, precisaria também. Mas quando chegou na outra vez, Deus falou, não. Nem sempre a gente vence a batalha com a mesma arma. Naquela eu te indiquei um advogado, que muitos diziam que não precisava e precisou. Nessa parece que precisa, mas eu não quero que use. Então, a gente precisa buscar intimidade com o Senhor. Não adianta você ficar, irmãs, acorda e levanta e dorme angustiado, preocupado. Vai buscar o entendimento do que Deus tem para você. E na palavra, na consagração. E eu quero ler aqui para terminar, Salmo capítulo 25, versículo 14. Vou ler o 12 primeiro. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele vai dar a conhecer a sua aliança. Então, essa é a palavra que eu queria ler, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Para você ter intimidade como Daniel teve aqui, você tem que temer, você tem que se entregar, você tem que se despertar. E é isso que é o propósito da caminhada de oração. Hoje entramos na nossa segunda semana, né? A nossa primeira, segunda-feira depois do propósito. Eu amo segunda-feira porque eu entendi que o primeiro dia da semana é um dia maravilhoso, é um dia que eu preciso declarar o que vai ser a minha semana, é um dia que eu preciso me organizar, não é um dia de ficar amaldiçoando, não é um dia de ficar, começou mais um dia de trabalho e blá blá blá, isso aí não vai te trazer nada, irmãs. Sabe o que a gente tem que aprender? Que se a gente chegou até aqui e as palavras que a gente usou, as armas que a gente usou, os posicionamentos que a gente usou, não nos trouxe, só te trouxe até aqui. Você quer ir além? Muda tudo. Muda tudo. Então, o que eu quero dizer neste devocional de hoje é isso.
Eu escolhi 70 dias para simbolizar que Deus está mudando o nosso cativeiro, que está chegando o fim de um tempo na nossa vida. Mas vocês precisam entrar com tudo, irmãs. Você precisa entrar nesses 70 dias com tudo, sabe? Falar, Deus, eu quero algo diferente. Eu, irmãs, não posso transformar a vida de vocês, mas a palavra de Deus pode, o seu posicionamento pode, tá? Como eu disse para vocês, todas as manhãs nesse propósito de 70 dias, vamos fazer assim, pega um cesto vazio e fala, Pai, eu sei que o Senhor vai mudar meu cativeiro e eu vou encher esse cesto de frutos bons, mas pega outro cesto com as suas sementinhas e fala, muda minha semeadura, Senhor. Porque tem uma palavra que está, acho que em Coríntios, eu não lembro de que fala que é Deus é que dá a semente ao semeador. Até a semente que nós vamos semear é Ele que nos dá. Então, peça a Ele para transformar. Bom, que nós venhamos aprender a viver as estações que Deus está trazendo sobre nós. Nesses 70 dias seja um tempo de gratidão, dedicação e consagração. E que nós precisamos nos preparar para o mover de Deus. O nosso papel é desejar compreender o tempo de Deus. Deus, Ele libera um anjo para que a gente faça, para nos fazer entender o tempo, o modo. E o segredo do Senhor é para os que o temem. Você quer conhecer segredos do Senhor? Então teme a Ele, busque a Ele. Bom, a síntese do dia é entende os tempos, se consagre para esse tempo e busque a face do Senhor. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Que o Senhor abençoe vocês, dê para vocês uma semana de vitória. Vamos firme, Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida. Continue lendo Deuteronômio. Uma outra dica, irmãs, aprendam a ler a palavra de Deus em voz alta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, leia a palavra de Deus em voz alta, para que você vai se alimentando, tá bom? Sobre o suco verde, eu quero dar uma outra dica aqui. Não joguem a casca do abacaxi fora quando vocês comprarem abacaxi para fazer o suco verde. Lava aquela casca, né? Ou então aqueles talos também mais grossos do abacaxi. Lava aquilo, coloca para ferver uns 2, 3 litros de água. Coloca um pauzinho de canela, um pouco de gengibre. Vai ficar um chazinho sensacional. Você pode tomar esse chá assim o dia todo, como se fosse água, né? Eu levo 2 dias para tomar esses 3 litros de chá que eu faço. E, irmãs, é maravilhoso. Esse chá, ele chama-se aí na internet seca a barriga, né? Então, assim, ele ajuda muito, ele é diurético, ele tem umas vitaminas. Mas vou falar mais uma vez, se você tem pressão alta, cuidado com gengibre, com canela, tá bom? Mas se quiser experimentar o chazinho, faça isso, irmãs, é muito bom. Vamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, do templo do Espírito Santo. Vamos estar bem, vamos estar de pé, né? Porque como é que nós vamos chegar diante de Deus arrastando, com aquela preguiça, com aquele desânimo, né? Com aquela mal-estar? Como é que vai descer um anjo para entregar para a gente uma revelação do céu? Essa daí tá morrendo em pé, não posso contar com esse camarada aí, com essa mulher, né? Então vamos ser uma pessoa de garra, de força. O que Deus disse para Josué? Ser forte e corajoso. Então vamos cuidar do nosso corpo para que a gente esteja bem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. A canção de hoje, vamos ouvir a primeira canção da semana lá. Aquela canção é maravilhosa, irmãs. Aquela canção diz uma frase que eu fiquei... É muito gostoso dizer para o Senhor, Abba, eu pertenço a Ti. Vamos começar a cantar isso na nossa vida. Eu pertenço ao Senhor. Eu não pertenço à tribulação que eu estou vivendo. Eu não pertenço a um casamento fracassado. Eu não pertenço a uma enfermidade. Eu pertenço ao Senhor. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.